Israel ao longo do tempo domina seu povo por meio do medo e opressão. Era um Deus totalmente vingativo, mau e opressor, se mostrando em várias vezes ser um falso Deus, se arrependendo, não sabendo o que fazer ou o que iria acontecer, não demonstrando nem onisciência nem onipresença, características primordiais de um Deus. Suscitou servos depois de Moisés como Josué, Saul, Sansão, Davi, Salomão dentre outros, os quais serviram de acordo com as vontades de Israel, os quais eram segundo seu coração, todos mataram, roubaram e destruíram, descumprindo todos os 10 mandamentos, exercendo terror e domínio do seu nome sobre a terra. Israel sempre se utilizava de homens sanguinários como Josué, Davi, Judas Macabeu, Sansão, dentre outros, os quais eram responsáveis por guerrear e destruir todos os povos tidos como inimigos de Israel, e assim espalhavam medo e terror pela terra que conquistavam. Além disso, ele suscitava vários falsos profetas, como Samuel, Elias e Eliseu, os quais repassavam as ordens de Israel a seu povo, para sua adoração. Ismael, que no princípio usava o corpo de Arão para doutrinar o povo, agora usava Elias para enganar o povo, o falso profeta, encarregado de maravilhar o povo com sinais e prodígios, entre eles fazer descer fogo do céu. O Messias deixou claro que ninguém subiu aos céus, a não ser ele, que desceu dos céus, fazendo referência ao conto de que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Desde Adão e Eva até o Apocalipse. Quer conhecer alguém verdadeiro? Quer conhecer? Bem claro. Pega os 10 mandamentos, resumido pelo Messias, amar ao Pai e amar ao próximo. Coloque todos os profetas com base aos 10 mandamentos, amor ao Pai e amor ao próximo. Se passar pelos 10 mandamentos, e pelo amor ao Pai e amor ao próximo, é profeta do nosso Pai. Se não passar, é profeta do diabo. Os falsos profetas não é só os pastores de hoje, não é os padres somente. O falso profeta é Moisés, é falso profeta, Elias, Eliseus eram falsos profetas. Escutava o Deus do deserto, o diabo e saia matando todo mundo. Está escrito nas Escrituras, não matarás. Os caídos por meio de Elias e Eliseu causaram a morte de centenas de pessoas, inclusive crianças, por tais rirem de sua careca, já que o princípio dos caídos é a maldade, causando morte e destruição. Além disso, em várias passagens se nota a presença de um anjo da morte, anjos com espadas que causavam morte e destruição em meio ao povo, anjos estes que eram os próprios caídos a serviço de Israel, a fim de demonstrar prodígios e poder perante o povo. E orou Eliseu, e disse, o Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé segurando uma espada. Josué foi ter com ele, vés tu és nossos ou nosso inimigo? Ele respondeu, não, sou um príncipe dos exércitos do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Tais avistamentos eram de anjos caídos, a serviço de Israel. Eles eram os responsáveis por auxiliar o povo de Israel nas guerras, bem como punir ao povo caso desobedecessem a Israel. Note que estes anjos recebem adoração ao permitirem que se prostrem perante eles, provando que não são anjos do Pai, já que estes não se permitem serem adorados, nem tampouco vistos, são todos considerados como irmãos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, não faças isto, eu sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho do Messias. Adore ao Pai, porque o testemunho do Messias é o espírito de profecia. Um verdadeiro anjo do Pai não recebe adoração, pois só o Pai se deve adorar, diferente dos caídos que recebem, pois querem ser exaltados. Os principais caídos haviam se dividido, Azazel possuía caídos do seu lado e Satanás do seu, por isso Satanás sempre ameaçava seu povo a não adorar ou se envolver com os povos vizinhos, pois estes eram adoradores de Azazel e demais anjos na figura dos deuses pagãos. Sempre que seu povo desobedecia eram punidos com a morte, peste, doenças, invasão de povos inimigos até quase destruir seu povo. Israel não permitia a desobediência. Esse Deus comandava seu povo unicamente pelo terror e medo, um verdadeiro ditador, que punia e matava sem a menor compaixão, um Deus que diferente do Pai nem chama aos seus por filhos, mas por servos.